Bom dia, crianças! Vamos dar início à nossa aula de hoje, né? Hoje é sexta-feira, né? Amanhã é dia de descansar e segunda-feira nós não teremos aula, né? Vai ter o trabalho coletivo, então nesse dia a gente não dá aula, tá bom? Então hoje é dia 25 de setembro, nós teremos aulas de português, matemática, ensino religioso, que é o nosso projeto, e arte, tá? Hoje nós vamos ter aula no nosso livro de artes. Então, vamos lá? O ensino religioso, projeto Resgatando Valores. Assim que você terminar de ver a aula, você já pode assistir ao vídeo que tem a história, né? A tia conta uma história lá para vocês sobre Davi. Vamos continuar. Será que o Davi vai ser rei? Será que as pessoas vão aceitar ele como rei? Então, não perca a história, viu? Aí ela fica no lugar da história do dia. Então, vamos para a nossa aula de português. Você vai pegar o seu livro de português, você vai abrir lá na página 187, a gente vai continuar estudando sobre parágrafo, pontuação, tá bom? Revisando sempre, porque nós teremos uma prova e vai ter isso na prova, tá bom? Então, vamos lá? Página 187. Número 3. Você conhece o conto Chapeuzinho Vermelho? Leia o trecho em que Chapeuzinho Vermelho chega à casa da avó e bate a porta. Então, aqui, olha, sempre esse livro mostra um símbolo mostrando aonde está o texto. Então, aqui está o texto, pedaço da história, não é a história inteira. Por isso que eles colocam esses 3 pontinhos aqui, entre parênteses aqui, ó. Quer dizer que tem mais escritas aqui. Antes dessa aqui, no meio dessa aqui também tem outra, né? E essa parte aqui do texto foi tirado desse livro aqui, ó. Chapeuzinho Vermelho, contada por Dulce Grisola, tá bom? Então, se você quiser ver desse jeitinho aqui, você tem que pegar o livro da Dulce Grisola, tá bom? Então, vamos ler? Chapeuzinho Vermelho bateu a porta. O lobo disfarçou a voz para fingir que era a avó e perguntou: "Quem está aí?" A menina respondeu: "É Chapeuzinho Vermelho, sua neta. Eu trouxe um lanche que a mamãe mandou." O lobo, segurando-se para não rir, repetiu as palavras da avó: "Entre, querida, a porta está aberta." Então, é a parte que o lobo estava lá deitado na cama, fingindo ser a vovó, né? Então, vamos fazer um estudo bem desse texto aqui. Nós vamos tirar quase tudo aqui, vamos aprender muita coisa com ele, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, pinte de cor clarinha os espaços que marcam o início dos parágrafos. Então, olha só, onde está a margem do texto? Ó, vocês podem ver que é aqui, ó, não é? Ó, tá vendo a tia passando aí? Então, nós vamos pintar esses espaços aqui, ó. Você pode pegar um lápis de cor, que nós vamos pintar os parágrafos, tá bom? Então, vamos lá? Primeiro parágrafo, Chapeuzinho Vermelho bateu a porta. Aí vem outro parágrafo. O lobo disfarçou a voz para fingir que era a avó. Depois, ó, travessão, parágrafo, travessão. Quem está aí? Depois, ó, a menina respondeu, outro parágrafo. É a Chapeuzinho Vermelho, outro parágrafo. O lobo, segurando-se para não rir, outro parágrafo. E entre, querida, já é outro parágrafo. Então, olha só. Agora, responda, né? Os parágrafos, eles começam na mesma direção? Eles estão todos aqui na mesma direção? Sim, né? Eles são afastados da margem, né? Do texto aqui. Todos eles. Tem parágrafo aqui no meio do texto? Não. É perto, próximo
da margem, todos os parágrafos, né? Então, os parágrafos começam todos na mesma direção, sim, né? E eles todos começam afastado da margem. Letra B. Quantos parágrafos tem esse trecho do conto Chapeuzinho Vermelho? Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos parágrafos tem? 7 parágrafos. Letra C. As letras que iniciam os parágrafos são maiúsculas ou minúsculas? A tia falou sobre isso ontem, né? Quais são as letras? Que letra é esse C aqui? É maiúsculo ou minúsculo? E esse O? E esse Q? E esse A? E esse E? Olha o E de novo. Então, todas são maiúsculas. Muito bem para quem acertou. Então, agora vamos para a próxima página. Número 4. Você já sabe que as histórias são contadas por um narrador, e é ele quem apresenta os personagens e os acontecimentos. Então, o narrador é quem está contando a história, quem está lá falando o que vai acontecer e como é o personagem, né? E quando o personagem vai falar, é a fala diferente do narrador. Então, agora, olha, letra A, sublinhe no trecho do conto Chapeuzinho Vermelho os parágrafos que se referem à fala do narrador. Então, nós vamos voltar lá na página 187. Vamos dar para o texto de novo. E vamos sublinhar a fala do narrador. Olha aí, ó. Chapeuzinho Vermelho bateu a porta. Foi algum personagem que falou? Foi a vovó, foi o lobo, foi a Chapeuzinho, foi a mãe da menina? Não, foi o narrador. O lobo disfarçou a voz para fingir que era a avó e perguntou: quem falou isso? O narrador ou algum personagem? Parabéns para quem respondeu narrador. Então, vamos sublinhar aí também. Agora, olha aqui. Quem está aí? Quem perguntou? Foi o lobo disfarçando de vovó. Então, esse aqui foi o narrador que falou? Não, foi o personagem lobo. Então, a gente não vai sublinhar isso aqui, porque não foi o narrador. A menina respondeu. E aí, quem falou a menina respondeu? Foi o? Muito bem, o narrador. Aí veio, ó. É Chapeuzinho Vermelho, sua neta. Eu trouxe um lanche que a mamãe mandou. Então, ó, quem falou isso aqui? A Chapeuzinho Vermelho, não foi o narrador. Então, não vamos sublinhar essa frase. O lobo, segurando-se para não rir, repetiu as palavras da avó. Agora, quem está falando isso aqui? É o narrador que está contando a história. Ele está lá falando que o lobo está segurando para não rir, né? Tá descrevendo como está o personagem. Então, nós vamos sublinhar essa frase também. Aí, a última frase do texto. Entre, querida, a porta está aberta. Quem falou isso? Foi o lobo, né? Fingindo ser vovó. Então, não é fala do narrador. Vamos voltar, então, lá para a página 188. Letra B. Copie a fala da Chapeuzinho Vermelho. O que a Chapeuzinho Vermelho falou lá? É a Chapeuzinho Vermelho, sua neta, né? Então, você vai lá no texto e pode olhar e copiar. Olha aí a fala dela. Não esqueçam de colocar o travessão, que vem antes da fala da Chapeuzinho. Olha aí a resposta da tia, ó. É Chapeuzinho Vermelho, sua neta. Eu trouxe um lanche que a mamãe mandou. Certo? Número 5. Você observou nesse trecho do conto Chapeuzinho Vermelho? Há um diálogo. O que é diálogo? Diálogo é uma conversa entre duas ou mais pessoas. Então, tem jeito de uma pessoa conversar sozinha? Tem jeito, tem, mas aí se não chama diálogo, chama monólogo, né? Que é uma pessoa só falando. Mas quando tem duas pessoas falando, se torna um
diálogo, um conversando com o outro, tá? Letra A, releia o trecho e faça o que se pede. Então, a tia vai ler aqui, que a gente vai fazer lá, e vamos voltar lá na página, fazer, depois a gente volta aqui para responder aqui, tá bom? Então, olha, circule de azul a pontuação usada para indicar que alguém vai falar. Escreva a seguir o nome desse sinal de pontuação. Então, nós vamos lá no texto, vamos circular de azul a pontuação que foi usada para indicar que alguém vai falar. E de vermelho, ó, circule de vermelho, a pontuação usada para indicar que alguém está falando. Escreva o nome desse sinal de pontuação. Então, vamos voltar lá no texto? Olha só. Quando alguém vai falar, né, usa-se uma pontuação. Quando alguém está falando, é outra pontuação. Então, antes da pessoa falar, sempre é usado 2 pontos. Então, vamos ver aqui, olha, presta atenção no sentido da frase. Chapeuzinho vermelho bateu a porta. O lobo disfarçou a voz para fingir que era a avó e perguntou. 2 pontos. O que o lobo perguntou? Quem está aí? Então, qual foi a pontuação usada antes dele falar? Muito bem, 2 pontos. Então, circula aí de azul. A menina respondeu. O que tem depois de respondeu? Muito bem, 2 pontos, porque agora vai vir a fala da Chapeuzinho Vermelho. Olha aqui de novo, o lobo, segurando-se para não rir, repetiu as palavras da avó. O que tem aqui no final? 2 pontos, que vai indicar a fala do lobo fingindo ser a avó. Então, circula os 2 pontos de azul. Então, quando a gente vai registrar num texto, escrever uma história em que o personagem vai falar, antes disso a gente coloca 2 pontos, que aí vai indicar que a personagem vai falar. E quando a personagem está falando, o que a gente faz? Aqui, ó, quem está aí? Não foi a Chapeuzinho Vermelho que falou? Não, foi o lobo, né, que falou? Quem está aí? Qual foi a pontuação que usou antes para indicar que é a voz do lobo aqui? Foi um traço. Esse traço é chamado de travessão. Então, vamos circular ele de vermelho. Então, aqui, ó, a menina respondeu. Agora, o que ela respondeu? É Chapeuzinho Vermelho, sua neta. Então, aqui é a fala da Chapeuzinho. O que vem antes da fala dela? Muito bem, travessão. Então, circula aí também. Aí, o lobo, segurando-se para não repetir as palavras da avó. O que foi as palavras que ele repetiu? Entre, querida, a porta está aberta. Qual é a pontuação que veio antes? Quem acertou foi travessão. Então, circula de vermelho. Vamos voltar, então, para a página 108, para a gente terminar ela. Então, olha, nós relemos o texto, nós circulamos de azul a pontuação indicada, que serve, usada para indicar que alguém vai falar. Qual o nome do sinal mesmo? Quem lembra? Muito bem, 2 pontos. E a pontuação que a gente circulou de vermelho, que é usada para indicar que alguém está falando. Qual foi mesmo? Aquele tracinho é chamado de travessão. Muito bem. Letra B. O sinal usado para indicar a fala do personagem inicia um parágrafo? Sim, ele inicia. Todas as vezes que a personagem vai falar, a maioria das vezes, a gente coloca um travessão, né? Aqui, ó, dá um parágrafo e põe travessão, certo? Lá no texto você pode observar isso. Agora, tem alguns que põem o travessão lá no meio do texto, tá bom? Mas nem todos precisam ter um parágrafo para indicar. Então, quando a pessoa vai escrever o texto para criança, para pessoas, né, que tá começando aí na leitura, geralmente eles dão o parágrafo, certo? Então, essa foi a nossa aulinha de português e agora nós vamos para a nossa aula de matemática. Então, se você quiser dar uma pausa, descansar, tomar uma água, tá bom?
Agora é o momento. Pausa o vídeo, vai lá, mas volta para terminar, tá bom? Então, agora vamos para matemática. Você já descansou, né? Já tomou sua água, né? Então, agora você vai pegar o seu livro de matemática e nós vamos responder juntos a página 145. Vamos lá, a tia tá indo bem devagar, né, com as continhas, para você aprender bem, tá bom? Não ter dúvida aí, mas se tiver dúvida é só procurar a tia Leia. Tia, eu não tô conseguindo entender, esse trem tá difícil, né? Que a tia Leia vai dar um jeitinho de tá te ajudando, certo? A tia colocou aqui, ó, a foto do primeiro ano, né, do livro do primeiro ano, mas o de vocês aí, a capa é diferente. Número 2, página 145. Observe como Saulo calculou o resultado da adição 174 mais 112, usando o algoritmo usual e complete. Então, olha só, nós vamos resolver essa continha aqui, ó. Bom, ó, 174 mais 112. O que ele pôs, ó? Na casinha da unidade, as unidades dos dois números, uma debaixo da outra. Na casinha da dezena, também, que isso aqui a gente já aprendeu. Na casinha das centenas, também, as duas centenas dos dois números. Aí, aqui, ó, primeiro, adicionei as unidades. Quais são as unidades? 4 mais 2. 4 mais 2. Quanto é 4 mais 2? Fez aí, contou nos dedinhos? É 6, né? Depois que ele adicionou as unidades, ele passou para a casinha da dezena. Lembre-se sempre começar da unidade. Ó, 7 unidades mais 1. Aí, ele adicionou 7 dezenas mais 1 dezenas. Quanto que é 7 mais 1? Muito bem, 8, né? Em seguida, adicionei as centenas. Então, ele pegou aqui, ó, uma centena mais uma centena. Então, uma centena mais uma centena é igual a quanto? 2 centenas. Então, o resultado da adição 174 mais 112 é 2 centenas, 8 dezenas e 6 unidades, que vai formar o número 286, ó. 4 mais 2, 6. 7 mais 1, 8. 1 mais 1, 2. Então, o resultado da adição é 286. Deu para entender? Fácil, né? Número 3. Em um clube, há turmas de natação no período da manhã e no período da tarde. Estão matriculados 301 alunos nas turmas da manhã e 212 alunos nas turmas da tarde. Ao todo, quantos alunos praticam natação nesse clube? Então, aqui está um problema. Ele quer saber quantos alunos que fazem natação lá no clube. Tanto contando os de manhã, mais os alunos da tarde. Então, ó, 301 mais 212. Então, vamos fazer a continha do mesmo jeito que o Saulo aqui fez? Então, vamos pôr as casinhas centena, dezena, unidade. Então, vamos pôr os números 301 e o número 212, cada número na sua casinha, cada algarismo na casinha correspondente. Então, vai ficar, ó, 3 centenas, 0 dezenas e 1 unidade do número 301. O número 212, ele tem 2 centenas, 1 dezena e 1 unidade. Então, se eu quero saber o resultado juntando os dois números, então, qual sinalzinho que eu vou usar? Tem muita gente que esquece, na hora da continha, esquece de pôr esse sinal. Sinalzinho de mais, né? Que parece uma cruzinha. Se você não pôr esse sinal, não tem como a gente saber o que você vai fazer aqui. Se você vai juntar esse com esse, se você vai tirar, né, esse valor desse de cima,
Se você vai multiplicar, se você vai dividir, então todos têm que indicar aqui o que você vai fazer, esse sinalzinho aqui, ó. Então, o sinalzinho de mais. Depois que você colocou número debaixo de número, colocou o sinal, você vai colocar o sinal de igual. Como é representado o sinal de igual aí nessa continha? Com um traço, né? Um tracinhozinho embaixo dos números, embaixo de todos os números. Então, agora nós vamos fazer igualzinho o Saulo fez, certo? Vamos pegar as unidades, somar as dezenas e as centenas. Então, ó, 1 mais 1, muito bem, 2. Aí, coloco o 2 aqui embaixo. 0 mais 1, 1. 3 mais 2, 5. Então, vamos ver qual vai ser o resultado? Muito bem, ó. 1 mais 1, 2. 0 mais 1, 1. E 3 mais 2, 5. Então, você tem que aprender a tabuadinha demais, viu? Para você fazer bem rapidinho essas continhas. Aí, você pode somar as centenas, números grandes, né? Fazendo desse jeito aqui. Então, agora vamos responder a resposta aqui que eles colocaram. Ao todo, 512 alunos praticam natação nesse clube. Então, aqui está a pergunta, aqui está a solução do problema, como eu cheguei a esse resultado, e aqui eu tenho a resposta. Então, todo problema tem que ter uma resposta, certo? Então, essa foi a nossa aulinha de matemática. Você pode fechar o livro de matemática e pega o de arte. Então, nós vamos para a nossa aula de arte. Na nossa aula de arte, você vai pegar o seu livro, abrir na página 14 e nós vamos fazer até a página 16. É bem legal esse capítulo, nós vamos fazer rapidinho. Na aula anterior, quem lembra aí, né, a gente estudou a arte com imagens, né? Nós vimos aqueles homens no gelo, as esculturas, as pinturas, e aí vocês fizeram lindos desenhos aí, né? Pintando de um lado da folha e depois dobrando e saiu o desenho do outro lado, né? A tia tá guardando todas as imagens de quem mandou aqui para a tia, para depois a tia fazer um documento, um videozinho, né? Quando a tia tiver um tempinho, a tia vai fazer um videozinho mostrando as atividades de vocês. Bom? Então, agora nós vamos aprender um novo capítulo, capítulo 2. Vamos ouvir. Então, agora a gente vai usar o nosso sentido da audição, né? De ouvir. Observa as imagens abaixo. Então, vamos observar aqui. Que imagem é essa? Né? Olha o tanto de carro. De uma cidade, né? Aonde essa cidade, vamos ler a legenda? Marginal Pinheiros, na cidade de São Paulo. Então, Marginal Pinheiros é o nome dessa avenida aqui. E essa foto aqui foi tirada em 2016. E aqui? Tipo um sítio, né? Uma fazenda. Mas isso aqui, ó, olha a legenda. Parque Tingui, em Curitiba, Paraná. Essa foto foi tirada em 2015. Agora, vamos, ó, responder oralmente. Número 1. Quais sons você imagina que poderíamos ouvir num ambiente retratado na imagem A? Então, essa aqui na imagem A. Que som que você pode ouvir aqui? Pensa aí. Buzinas. Arrancos de motores. Barulhos de carro. Porta batendo. Pessoas conversando, né? Agora, e no ambiente retratado na imagem B? Se tem árvores aqui, o que você pode escutar? Passarinhos cantando, o barulho da água, né? Número 3. Em sua opinião, quais sons agradáveis podem ser ouvidos em cada ambiente? Aqui você pode ouvir um som agradável aqui? Muito difícil, mesmo tendo árvores, mesmo tendo passarinhos, né? Você não consegue ouvir eles cantando. Mas dentro dos carros existem uns sons que você pode pôr um
som agradável para você ouvir dentro do seu carro, né? E aqui, nós vamos ouvir o barulho da natureza, né? E som desagradáveis? Buzina, né? Pessoas brigando. E nesse aqui, tem algum som desagradável? Você acha que tem? Eu não acho, né? Eu gosto muito do som da imagem B. O som, gente, olha, propriedades do som. Quando a gente emite um som, a gente tem as propriedades dele. Ele pode ser dividido com a intensidade, o timbre e a altura. E duração. Então, essas são as propriedades do som. O som pode ter uma intensidade bem longe, o timbre, né? Alto, grosso, fino, grosso. Isso é o timbre. A altura, né? Você pode falar baixinho, mas você pode falar bem alto. E a duração, ou seja, você pode dar um grito de uns 10 segundos, né? Ou você pode dar um grito de 2 segundos. Então, isso são propriedades do som. Só lendo aqui para reforçar para vocês. A intensidade ela está relacionada à força do som, ou seja, se o som é mais forte ou mais fraco. O timbre é uma propriedade particular de cada som, que distingue dos demais. A altura está relacionada ao fato de o som ser mais grosso ou mais fino, agudo, né? A duração é a propriedade que indica se um som é mais longo ou mais curto. Vamos para a próxima página? Atividades. Vamos fazer algumas atividades com o som. Então, essa atividade aqui era para a gente fazer ela lá na escola. Mas você vai convidar alguém para você fazer junto com você aí, tá bom? Então, número 1. Experimente bater sua mão suavemente sobre a mesa. E em seguida, bata um pouco mais forte. Então, você vai lá na sua mesa e bate bem de leve. Depois, você vai bater bem mais forte, né? Você percebeu a diferença entre os sons produzidos? A diferença, né? O mais baixo aqui nem incomoda, mas o alto, todo mundo vai olhar para você. Ué, por que você está batendo forte na mesa? Né? Então, há sim diferença entre os sons. Número 2. Agora vamos ouvir a voz de cada colega da turma. Então, você vai chamar aí alguém da sua família, do seu responsável, quem está ajudando você a fazer a tarefa. Você vai falar alguma coisa, uma frase, e vai pedir para a pessoa falar outra frase. Aí, você vai comparar. As vozes são iguais? A sua voz é igual à da tia Leia? Não. A sua voz é igual à do seu colega lá da escola? Não. É igual à da sua mãe? Também não. Então, você pode fazer essa comparação aí, nessa brincadeira aí com o seu familiar ou seu responsável. Bom, pode convidar até mais pessoas. Não só uma, mas você pode fazer com 3, 4, né? Agora vamos para a página 16, número 3. Você conhece a cantiga abaixo? Vamos cantá-la com alturas diferentes, com voz grossa e com a voz fina. Então, ó, como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Sem a tua companhia. Cantiga popular, certo? Então, a tia vai pôr a música para você escutar. Assim que terminar a música, você vai pausar o vídeo e vai cantar ela na voz grossa e na voz fina, só para você fazer uma brincadeira aí, para você ver a diferença das alturas, né, da música. Então, se você quiser cantar junto, né, a tia vai pôr para você escutar a música, como que é o ritmo. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Sem a tua companhia. Viu só?
Então, agora que você aprendeu o ritmo, agora você vai cantar ele com a voz bem grossa. Como pode o peixe vivo? E depois você vai cantar com a voz bem fina. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Bom, com isso aí você vai estar desenvolvendo, né, a altura do som. É o que nós estamos estudando. Agora nós vamos estudar sobre a duração, fazer uma atividade sobre duração do som, que é uma propriedade dele. Ó. Para entender um pouco mais sobre isso, vamos brincar de uivar, imitando os lobos. Ganha quem conseguir uivar por mais tempo. Então, convide aí seu familiar, seu primo que estiver aí, ou seu pai, sua mãe, seu responsável. Vai lá para o quintal, pega um relógio, aí você vai dizer, au! Vamos ver quanto tempo você consegue segurar a sua voz, tá bom? Depois você pode falar, tia, eu consegui ficar 2 minutos uivando, sem gaguejar, hein? Tem que ser au! Pode fazer não, é diretão, tá bom? Então, fica aí essas atividades para você estar fazendo aí com seu responsável, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Feliz final de semana e sorria sempre. A tia ama vocês. Até terça-feira, tá bom? Não temos aula segunda. Então, até terça-feira, se Deus quiser.